Penúltimo bloco, pessoal, vamos lá. Caso 41. Será que nós utilizamos mas ou mais? Existe diferença? Sim, muita diferença. Vejam a oração. Gostaria de ter viajado, mas tive um imprevisto. Esta é a oração correta. Por quê? Porque o mas, ele é uma conjunção adversativa e pode ser substituída pelo porém. Então, vejam, gostaria de ter viajado, porém tive um imprevisto. Sempre que vocês estiverem em dúvida, façam essa substituição. Se couber o porém, se fizer sentido, é porque o mas não tem o i, tá? E o mais com o i aí sempre vai ser um advérbio de intensidade. Olhem lá o exemplo, adicione mais açúcar se quiser, tá bom? Então, mais com o i é advérbio e mas é conjunção. Isso não muda nunca, tá bom, pessoal? E agora, será que eu tive uma perda muito grande ou eu tive uma perca? Tem muita gente que escorrega aí nessas palavras, tá? Existe diferença. Olha lá, há muita perda de tempo com banalidades e não há muita perca de tempo com banalidades. O correto é perda. Por quê? Perca é verbo. Vejam a diferença das classes gramaticais, como isso influencia também na grafia das palavras. E perda é substantivo, tá bom? Então vejam, um outro exemplo, não perca as esperanças. E aí nós temos referência, nós temos o verbo conjugado que originou-se lá do perder, tá bom? E agora, essa perda foi irreparável. Aí, o perda não é mais o verbo é foi. E este perda é apenas um substantivo, tá? É igual a história do viagem. Sempre que viagem estiver relacionada a um verbo, a conjugação de um verbo, vai ser com J. Quando for um substantivo, com G. Aqui é a mesma coisa. Perca, fazendo as vezes de um verbo, e perda, fazendo as vezes de um substantivo, tá bom? E agora, será que é deu tantas horas ou deram tantas horas? Né? O correto é deram 10 da noite e ele ainda não chegou, ao invés de deu 10 da noite e ele ainda não chegou, tá? Por quê? Porque o verbo dar, os verbos dar, bater e soar, eles vão concordar com as horas que aparecem indicadas na oração. Desculpe. Porém, se houver sujeito, aí nós devemos fazer a concordância com o sujeito. Então, por exemplo, o sino bateu 10 horas. E agora o verbo bater não está concordando com o número de horas, e sim com quem bateu 10 horas, o sino. Se o sino está no singular, o verbo fica no singular, tá bom? E agora, será que é traz com Z ou traz com S? Existem os dois? Sim, existem os dois, mas em casos diferentes, tá? Ele olhou para trás e viu o vulto. E aí o correto é traz com S e acento, por quê? Porque esse traz significa parte posterior. E o traz com Z é a conjugação do verbo trazer na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Nossa, professora, eu preciso saber tudo isso? Se você saiba que o traz é verbo, e aí sim vai ser escrito com Z, já tá bom, tá? Então, exemplo, ela sempre traz os relatórios para a gerência. Tá fazendo relação aí, tá fazendo menção à parte posterior? Não, tá fazendo relação, tá trazendo o sentido de ela sempre traz, do verbo trazer, então é com Z, tá bom? 45, caso 45, pessoal, este também é problemático para muitas pessoas que vão achar estranho. Será que é namorar alguém ou é namorar com alguém? Qual que é o correto? O correto é Maria namora com Paulo ou Maria namora Paulo? O correto é Maria namora Paulo, porque a regência do verbo namorar não admite preposição com nem nenhuma outra, tá bom? Então, sempre nós vamos dizer eu namoro fulano de tal e não eu namoro com fulano de tal, tá bom?
Até já já no último bloco.